A santa paz de Deus. Amém? Glórias a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Mais uma vez, meus irmãos, estamos aqui entrando nessa mesma esfera espiritual, glórias a Deus, da qual o Senhor tem preparado nós estarmos meditando a santa palavra do Senhor. Amém? Nesse canal tudo se fez novo. Agradeço desde já os ouvintes, todos aqueles que têm, todos aqueles que estão participando, aleluia, têm ouvido e assistido os vídeos. Eu agradeço desde já, irmão, porque vocês estão, glórias a Deus, trazendo algo de edificante para as nossas almas, estão trazendo algo de bom para as nossas almas, amém? Só tenho que agradecer pela misericórdia infinita a qual o Senhor tem me chamado, pela misericórdia do Senhor, a ser o dispenseiro das boas novas, amém? Através desse canal tudo se fez novo, que foi segundo o desejo do coração de Deus aos nossos corações. Então aqui nós estamos aqui nos alimentando, aleluia, nos nutrindo da palavra do Senhor, amém? E já são 17 horas e 31 minutos, vamos estar aqui meditando. Eu gostaria também, já aproveitando todos que têm acompanhado esse canal, tudo se fez novo, glórias a Deus, esteja lá entrando, aleluia, no YouTube, Jackson, né? YouTube, barra YouTube, e ali está ali, glórias a Deus, a palavra do Senhor que Ele tem muito nos ensinado, amém? Para nós estarmos acompanhando, aleluia, para o nosso crescimento, amém? E não, eu e você não venha ficar só nos primeiros rudimentos, glórias a Deus, da palavra do Senhor, ou seja, como criancinhas ainda nutrindo de leite. Mas não, o apóstolo Paulo dizia que nós temos que também já estar preparado para o alimento sólido, glórias a Deus, para o crescimento, louvado seja o nome santo do Senhor. Eu gostaria que todos estivessem acompanhando, meus irmãos, minhas irmãs, aí com a sua escritura sagrada, que nós vamos ali meditar a palavra em Colossenses, glórias a Deus, capítulo 1 de Colossenses, a partir do versículo 24, amém? Até o 29, e depois vamos ler o capítulo 2 até do versículo 1 ao 5. Glórias a Deus. Vamos estar lendo com a ajuda de Deus e a dispensação do Espírito Santo. Amém? Vamos dar início então à leitura. Capítulo 1, Colossenses capítulo 1, versículo 24. A missão de Paulo, o mistério do Evangelho. Agora me regozijo dos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus que me foi confiada a vosso favor para dar pleno cumprimento à palavra de Deus, o mistério que estava oculto dos séculos, das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, às quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Olha, perfeito em Cristo. O perfeito está falando, não que nós somos perfeitos, nós somos imperfeitos, perfeito no sentido de amadurecimento, no sentido de crescimento, glórias a Deus, para chegar ao pleno conhecimento, para chegar à estatura do varão perfeito, glórias a Deus. Versículo 29. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. É muito forte esse versículo, vou ler outra vez. Versículo 1. Para
isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Capítulo 2. Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses, e por quanto não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para que compreendam plenamente o mistério de Deus, Cristo, em que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito, estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Glórias a Deus, irmão. Então nós aqui estamos vendo a carta que o apóstolo Paulo então escreve aos Colossenses, irmão. Louvado seja o nome santo do Senhor. Até mesmo ele fala que os laodicenses ele não conheceu, glórias a Deus, face a face. Ele não esteve lá. Mas ali, ele, glórias a Deus, ele, mesmo estando ali, ele ali, então, ele exorta ali, irmão, ele se, da maneira que ele se expressa, a emoção da angústia e alegria, além da preocupação com o bem-estar espiritual da igreja ali de Laodicense, e ele agoniza em oração pelos crentes, ele se esforça em oração pelos crentes, para os colossenses e o Laodiceia, que são ameaçados por falsos mestres, nem bem ele conheceu, glórias a Deus. Então aqui, nós podemos agora trazer para nós, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor, que é possível então, a alegria no sofrimento. É possível alegria no sofrimento. Glórias a Deus. É isso que nós vamos falar. O Senhor tem preparado em nossos corações. Aleluia. Então nós podemos ver aqui o versículo 24. Glórias a Deus. A missão do apóstolo Paulo e o mistério do evangelho é o sofrimento. Glórias a Deus. Sabemos que Paulo em sua missão recebeu uma dispensação ou uma ordem divina, ou seja, uma ordem divina para pregar Cristo divino, pois era grande o privilégio e confiança de Paulo de ser um dispenseiro na obra de Deus. Se nós olharmos aqui, vocês podem estar olhando em Efésios primeiro capítulo, aqui ele fala, por essa razão também, capítulo 1, versículo 9, voltando um pouquinho, não lemos tudo para não tomar tempo, mas ele fala, por essa razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Olha aqui, sendo fortalecidos com poder, com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade com alegria. Glórias aqui. Então, nós podemos ver, glórias a Deus, já a confiança, aleluia, ali que ele reconciliou ali a confiança de Paulo a ser dispenseiro na obra de Deus, ele pregando Jesus ali, glórias a Deus, Jesus, louvado seja o nome santo do Senhor, irmão. Este era o mistério de Paulo, e também que ele reconciliou ali o mundo. Se nós olharmos aqui, depois ele fala, versículo 19 e 23, olhando, porque prove a Deus que nele reside toda a plenitude, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Glórias a Deus. E nós lemos aqui, e a vós outros também que outrora eres estranhos, inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Agora, porém, você reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante eles santos, inculpáveis e irrepreensíveis, e
se é que permaneceis na fé, alicerçados, firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho, do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Olha que maravilhoso! Então agora ele prega Jesus, e ali também que reconciliou o mundo nesses versículos, era um ministério de Paulo, glórias a Deus. Amém? Glórias a Deus, assim também como nós também temos a responsabilidade, glória a Deus, com o Altíssimo, com o nosso Deus, de pregar as boas novas de Jesus, pois somos escolhidos, chamados da mesma forma que o apóstolo Paulo, glórias a Deus. Deus nos confiou esta missão, assim como o apóstolo Paulo, mas tem um mistério nisso tudo. Meu irmão e minha irmã, sabe qual é o mistério nisso tudo? O sofrimento. Glórias a Deus, ninguém quer pagar o preço. Louvado seja o nome santo do Senhor. Louvado, por isso que na fraqueza opera o poder, a eficácia do poder e a glória de Deus se manifesta sobre as nossas vidas. Pela graça e a virtude do Espírito Santo, assim nos confortando e dando força. Glórias a Deus na nossa vida. Aleluia. Mas sabemos que temos à frente um trabalho árduo, um trabalho de sofrimento, glórias a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então o apóstolo Paulo era um homem forjado no sofrimento. Quero, pois, saibais que luta difícil eu sustento por vocês. Paulo era humilhado e sofria as perseguições, tribulações, mas o poder se manifestava e ele era exaltado pelo Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, e por isso ele se regozijava, glórias a Deus. Isto é o que fazia a diferença. Louvado seja o nome santo do Senhor, quando nós estamos direcionados, guiados pela virtude e a graça do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Quando nós temos o Espírito Santo, aleluia, sobre as nossas vidas, aleluia, emana o poder e a graça do Senhor, glórias a Deus. Então, temos força, aleluia, para levar as boas novas, para superar os obstáculos e o sofrimento que se encontra, as adversidades que se encontram em nossa vida, meu ouvinte. Aleluia! E por isso que nós estamos falando aqui sobre o sofrimento, a possibilidade. É possível se alegrar no sofrimento, glórias a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Agora, versículo 24, agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo que é a igreja. Glórias a Deus! Olha, agora me regozijo. Louvado seja o nome santo. Ou seja, eu regozijo nos meus sofrimentos por causa de vocês, por amor de vós, por amor da igreja. E resta, ou seja, completo no meu corpo, que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. Assim como Cristo sofreu, nós sofremos também. Glórias a Deus. Então Paulo está dizendo, eu suporto todos os sofrimentos na minha carne, com alegria, por amor da igreja, que é o corpo de Cristo Jesus. Esse é o trabalho árduo pela igreja. Esse é o amor árduo pela igreja. Louvado seja, sabendo que nós vamos encontrar dificuldade pela frente. Aleluia. Talvez você esteja, meu irmão e minha irmã, encontrando dificuldade pela frente. Mas isso é necessário que aconteça. Glórias a Deus, para que haja uma edificação na tua vida, para que haja um crescimento espiritual na sua vida. Glórias a Deus. Amém. Assim como Jesus Cristo padeceu todos os seus sofrimentos, glórias a Deus, na sua carne, levando todos os nossos pecados, não é? Uma vez por toda, garantindo que havia perdão e salvação das nossas vidas, perdão dos nossos pecados e salvação. Glórias a Deus. Pois Jesus sofreu por uma causa justa, uma causa nobre. Glórias a Deus. Bendito é o nome santo do Senhor. Observe que Paulo, ao mesmo tempo, ele não está dizendo assim que a morte de Cristo foi insuficiente, em vão, e nem que ele fez a obra de redenção com Cristo, não. Glórias a Deus. Vamos ler capítulo 2, versículo 12.
Adiantando, depois nós voltamos aqui, ó. Glórias a Deus. E tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fosse ressuscitado mediante a fé no poder de Deus que ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito da dívida que era contra nós e que constava a ordenança, a qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e potestade, publicamente os expôs ao desprezo triunfante deles na cruz. Então tá aí, você viu que não foi em vão, foi, glórias a Deus, não foi em vão, foi por uma causa nobre, justa. O nosso Senhor Jesus padeceu por nós, assim nos dando vitória, nos libertando de toda a escravidão, nos libertando de tudo aquilo que nos prendia, assim como também as observâncias das leis, debaixo das leis mosaicas, né? Debaixo da escravidão da lei. Aquilo por quanto a lei não podia nos libertar, o Senhor Jesus nos libertou mediante a sua morte na cruz do Calvário. Ele nos libertou do legalismo, nos libertou da morte, das prisões, das cadeias de Satanás, do jugo. Ele nos libertou, dando vitória para cada um de nós. Glórias a Deus. É isso que o Senhor Jesus está falando para nós. Nos deu vida. Glórias a Deus através da sua morte. Através da sua única morte em nosso Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Louvado seja o nome santo ao qual o apóstolo Paulo também recebeu, aleluia, essa libertação. Então ele não está dizendo que é em vão e que ele fez a obra de redenção com Cristo, porque o pecado, esse mesmo pecado desqualifica o homem. Só aquele perfeito, santo, glórias a Deus, o justo, amém? Então o apóstolo Paulo aqui está expressando uma ideia de que um cristão suportará os sofrimentos que Jesus estaria se ainda ele estivesse no mundo em carne e osso. É da mesma forma, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Glórias a Deus, os sofrimentos que Cristo sofreu aqui, humilhado, foi rejeitado, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor, passou fome, sede. E Paulo aqui então ele se identifica com Cristo através do seu sofrimento. Glórias a Deus. E portanto, os que seguem a Cristo também passam por tribulações, sofrimentos em seu trabalho, em prol o reino de Deus, porque estavam gerando o quê? Porque Paulo tinha plena convicção, certeza de uma recompensa eterna, mais preciosa, que é preciosa, amém? É porque se permanecermos firmes na fé, glórias a Deus, assim como o apóstolo Paulo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor. Se nós observarmos em Coríntio, nós vamos viajar aqui nas Escrituras Sagradas. Vamos lá na carta aos Coríntios, capítulo 1. Glórias a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aqui ele fala, no primeiro capítulo, aqui, 2 aos Coríntios, capítulo 1, que ele fala, versículo 5, porque assim como o sofrimento de Cristo se manifesta em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para vosso conforto e salvação. E se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Porque, irmão, para a nossa eficácia. Glórias a Deus, Jesus. O apóstolo Paulo está dando esse exemplo. O próprio Jesus disse aos seus discípulos que o mundo me odeia e odiaria a vós também. Que o mundo me perseguiram. As pessoas vão te perseguir também. Os opositores, os perseguidores. O apóstolo Paulo acredita, porque ele fala, neste mundo passais por aflição, mas esse é o mundo assim como eu venci.
Glórias, não que nós não íamos passar por aflições, mister é necessário que passamos por aflições. Louvado seja o nome santo do Senhor. E Paulo acreditava, ele tinha a plena convicção que ele estava sofrendo as aflições por permissão de Deus para o seu crescimento espiritual, pois ressaltava mais a virtude, a fé em Deus. Estou fraco é quando estou forte, não é? E a cada dia sendo renovado, purificado, sendo preparado, porque sabia que estava esperando uma recompensa ainda maior do que essa terrena, muito maior, né? Não só a recompensa material sobre essa face da terra, porque o Senhor aprove que o Senhor protegesse a vida dele, glórias a Deus, enquanto ele estava aqui na terra também, mas uma salvação, uma maior, que era a salvação eterna. Por isso que Paulo via o seu sofrimento como momentos de alegria, pois Paulo sofria por causa justa, sofria com um propósito. Glórias a Deus, meu irmão, minha irmã. Fique sabendo, glórias a Deus, que Paulo sofria, glórias a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor, mas ele esperava uma recompensa. E o próprio conforto, Jesus confortava o coração dele, porque agora ele é ligado com o Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome santo, a qual ele sabia que estava sendo renovado. É como um fogo que vai é como um ouro que vai para o fogo, para tirar todas as impurezas. Assim somos nós, glórias a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Olha em Romanos 8, capítulo 17, o que fala: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Olha, irmão, minha irmã, o sofrimento que nós passamos aqui é temporário, glórias a Deus, não permanece, não vai permanecer para sempre, mas o que nós temos comparado, comparado com que as coisas, com que nós passamos aqui na terra, é muito mais muito mais ser maravilhoso, sublime, a ser revelado em nós. Glórias a Deus. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16 ao 18, fala: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova dia a dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso da glória acima de toda comparação. Daí esta palavra tremenda, glórias a Deus, meu irmão e minha irmã. Amém? E as provações e o sofrimento não são agradáveis. Não são agradáveis para no momento que estamos passando. Pode ser dolorosa, mas os cristãos devem considerá-la como oportunidade para alegrar-se. Glórias a Deus. As aflições e os sofrimentos são ferramentas que refinam e purificam nossa fé, produzindo paciência, perseverança e esperança. Tudo isso o apóstolo Paulo ele ensinava, aleluia, por meio do seu Espírito, por meio de Jesus. As adversidades, os sofrimentos ressaltam mais a fé e a virtude em nossos corações, nos lapidando para o crescimento espiritual, atingindo a maturidade. Glórias a Deus, este é o propósito. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Em Romanos capítulo 5, versículo 3 e 5, vão anotando aí, fala: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Glórias a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Então tudo isso que por sua vez nos traz o que? Paciência, aleluia, nos sofrimento, nos tempera, traz paciência e nos tempera, pois quando passamos por momentos difíceis, ou seja, os sofrimentos que nos cercam, né, que é um obstáculo muitas vezes para as nossas vidas, nós temos que enfrentar e passar por ele, né? Isso vai o que? O nosso caráter vai ser moldado, nos traz esperança de receber o que Deus prometeu, e isso nos fortalece para caminharmos até o fim. Glórias a Deus. Pois se alegrarmos nas experiências de experimentar o que? Os sofrimentos, as adversidades, as tribulações, que por sua vez produz esperança, por meio desses próprios sofrimentos, por meio desses próprios sofrimentos, que por sua vez produz
por sofrimento que por sua vez nos proporciona a ocasião de exercitar a paciência. Glórias a Deus. Amém? Pois se nós alegrarmos a experiência de experimentar o sofrimento, que por sua vez produz esperança por meio dos próprios sofrimentos, que por sua vez nos proporciona ocasião de exercitar na paciência e de nos temperarmos na virtude, que nos aumentam a esperança futura. Glórias a Deus. Olha que maravilhoso. Agora nós temos que entender uma coisa, meu irmão, minha irmã. O comportamento normal das aflições, sofrimento, não é ter alegria, porque nós somos de carne e de osso, nós temos o sentimento. Por isso que nós temos que enfrentar as nossas adversidades. Se nós não enfrentarmos os nossos problemas com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, entregando os nossos problemas, lançando aos pés dele, pela virtude e a graça do Espírito Santo, de uma maneira até meio sobrenatural, então nós não vamos conseguir enfrentar, irmão. As nossas adversidades não vamos conseguir encarar de frente. Porque as aflições, o sofrimento não é normal, né, ter alegria nesse momento difícil. Mas Jesus ensina que nós temos que ter alegria o quê? Na onde? No Senhor Jesus. Alegria no mundo? O mundo nos odeia. Alegria nos nossos companheiros, nas nossas festas, é passageira. Mas alegria no Senhor, através das dificuldades. Aleluia. Encarando as aprovações como forma de crescimento moral e espiritual. Agora, nós não regozijamos nas tentações em si, nos problemas que nos cercam em si, mas em seus próprios possíveis resultados. Glórias a Deus. Aí está o segredo. Dos resultados que vai nos trazer para as nossas vidas. Os resultados são amadurecimento, crescimento espiritual, desenvolvimento, de termos a maturidade, aleluia, de ter mais fé, confiança, nos prepararmos. Glórias a Deus. É isso. Amém? Glórias a Deus. É nas provações, porque ali é difícil nós enfrentarmos, mas não estamos em si concentrados nos problemas, nas dificuldades, nos problemas dia a dia da nossa vida, no sofrimento. Se nós olharmos para ele e concentrarmos nele, então nós não vamos ter a vitória. Não vamos chegar a esse patamar que Deus ele quer que você chegue, a esse crescimento. Meu irmão, minha irmã, estão compreendendo? Glórias a Deus. Mas o que está por detrás disso, irmão? Qual que está por detrás disso do sofrimento? O resultado. Glórias, a eficácia do seu poder, da sua glória sobre as nossas vidas, que faz nos vencer o resultado. O Senhor agora se revela e se manifesta o seu poder sobre as nossas vidas. É na nossa fraqueza, nos nossos problemas, nas nossas adversidades, que o Senhor se revela com o seu poder eficaz. Meu irmão, minha irmã, se vocês estão compreendendo, é nesse momento difícil, glória, mas nós temos que passar por esse sofrimento. Agora, glórias a Deus. Agora, o sofrimento, se nós não enfrentarmos de acordo com a palavra de Deus, se nós estivermos sozinhos para nós enfrentarmos com as nossas próprias forças, o resultado sabe qual que é? O resultado lá atrás do seu sofrimento é derrota, derrota, é decepção, aleluia, é morte. Glórias a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. É tristeza. Glórias a Deus. Agora nós não. Louvado seja o nome santo do Senhor. É por isso que em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16 fala. Capítulo 4, versículo 16. Ele fala aqui. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova dia a dia. Está aí. Glórias a Deus. Amém. Não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, o interior se renova dia a dia. Aleluia. De modo que em nós opera a morte. Sim, de nós opera a morte, mas em nós a vida. Glórias a Deus, a vida, a renovo, a esperança, a poder. Glórias a Deus. Aleluia. A poder nos fortalece. Aleluia. Sobre nós aqui nessa face da terra. Glórias a Deus. Dessa maneira, portanto, o apóstolo Paulo fala do poder através da fraqueza, para incluir a vida através da morte. Sabemos que ainda nós estamos enfrentando em vida, em carne e osso, todos os problemas, todas as adversidades como Jesus sofreu como homem. Nós sabemos, o Senhor preserva as nossas vidas físicas, mas é maior
incluir a vida através da morte, que é a vida eterna. Glórias a Deus sobre as nossas vidas. Porque o apóstolo Paulo falou que para mim o morrer para mim é lucro. Glórias a Deus, porque agora a minha vida está na mão do Senhor Jesus. Não, para saber, irmão, que fé, meu irmão, minha irmã, que convicção que o apóstolo Paulo tinha, uma fé tremenda, tal essa, que ele tinha confiança no Senhor Jesus. Glórias a Deus, ele confiava plenamente, ele tinha convicção, esta fé dele de uma vida vindoura. Glórias a Deus, louvado seja o nome santo. Essa era a experiência que o apóstolo Paulo passava, presente do poder renovador, regenerador e transformador na vida dele, de Deus na nossa vida, como na vida dele, como na nossa vida, que nos dá força, coragem, determinação e esperança de uma glória futura, o poder renovador, regenerador e transformador do Espírito Santo. Glórias a Deus, meus irmãos, minhas irmãs, louvado seja o nome santo. Então aqui ele volta, aqui ele fala, voltando para o versículo 24, vamos lá, Colossenses, capítulo 1, versículo 24, aleluia, aleluia, voltando ali, agora, me regozijo no meu sofrimento por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo. Portanto, a redenção de Jesus Cristo é superabundante, é suficiente para salvar todos os homens possíveis. Mas o sofrimento de Cristo, olha, presta atenção, mas o sofrimento de Cristo, que ainda tem valor infinito, é real e presente em nossos corações, tem a necessidade que por meio dos seus merecimentos, merecimento de Cristo, temos a necessidade agora de serem aplicados em nós, completando e preenchendo a nossa vida. Glórias mediante o poder de Deus, do Espírito Santo em nós. E por isso é necessário passarmos pelo sofrimento. Glórias a Deus, assim como Jesus passou, mas nós temos que ter os mesmos sentimentos, glórias a Deus, irmão, para nós vencermos. Assim como Cristo Jesus, a cabeça, fez necessário que também sofram os membros que são complemento dela. E pertencendo, ligado todo ao corpo, esse membro, todo ao corpo de Cristo, e assim como os membros estão entre si, podemos comunicar o valor de nosso sofrimento aos outros. É a mesma coisa que um dedo, se você machucar o dedo você tem um sentimento, dói na sua alma, dói o seu corpo, a parte do seu corpo sente. Glórias a Deus, é da mesma maneira. Cristo ligado com a igreja, que ele é a cabeça, nós somos membros do seu corpo. Glória, nós somos ligados. Aleluia, Jesus, derrama a tua graça, Senhor. E nós comunicamos esse valor aos outros. E por isso que Paulo, então, que fala que ele foi prisioneiro. Não só Paulo foi prisioneiro físico, prenderam como ele esteve preso em Roma, mas prisioneiro por amor de Cristo, ou seja, ele está unido em Cristo, em uma só pessoa, em um só sentimento, preso em Cristo. Isso se alegra em poder oferecer a Deus os seus sofrimentos em aproveito dos cristãos. Olha que maravilhoso. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, às vezes, pensamos de uma forma errada. Meu irmão, minha irmã que está ouvindo, vai assistir esse vídeo em relação ao sofrimento, criando uma ilusão na nossa mente, imaginária na nossa mente, de que muitas vezes nós pensamos assim, à medida que sou um homem de Deus, uma mulher de Deus, de Deus, os sofrimentos da minha vida não vão diminuir, não vão acabar, não é assim? Às vezes achamos que sofremos muito, por pequenas coisas sofremos já, e às vezes achamos que o sofrimento devia ser só para os maus, só para aqueles que praticam o mal, não para os bens, não para aqueles que praticam o bem, mas não é assim que Deus trabalha, meu irmão, minha irmã, não é dessa maneira. Os bons não deveriam sofrer, não é assim que vem imediatamente. Só aqueles que aqui praticam as coisas ruins que devem sofrer? Não. Sabemos que a chuva ela cai para os bons, para os justos e os injustos. E os que servem ao Senhor como aqueles que não servem. Da mesma maneira vem o sofrimento. Aqueles que servem e aqueles que não servem. Vão passar. Mas está uma diferença nisso tudo. Está um segredo que nós vamos estar dizendo aqui. Este mundo é um vale de lágrimas, para todos, glórias a Deus. Mas o que torna diferente nós?
diferente que ele. O que faz a diferença? Preste atenção, aleluia, meu irmão, minha irmã, agora, que os que tornam diferente é como e como cada um enfrenta esse sofrimento, é como cada um enfrenta esse sofrimento, encara esse sofrimento. Né? O que muda é como os cristãos vivem esse sofrimento, como nós, cristãos, enfrentamos, conhecendo qual é o propósito. Sabemos o nosso propósito, acabamos de falarmos aqui. Existem sofrimentos, né? Como diz em Romanos 8:28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Daí a palavra. Né? Então, é assim, devemos pensar dessa maneira. Agora sabemos que. Agora sabemos. Agora, você sabe, meu irmão, minha irmã,